E aqui o histórico de arquivo, ele é uma ferramenta para a gente fazer backup dos nossos arquivos. Então aqui salvar cópias de o quê? Backup dos arquivos com histórico de arquivo. Se você nunca olhou para essa ferramenta, abra o teu painel de controle e faça até o uso, claro, dessa ferramenta que a gente tem aí, o uso hoje de tantos arquivos, tantas informações, e ela já foi cobrada em prova, então também essa atenção especial, porque a VUNESP já está de olho bem fortalecida na ferramenta chamada histórico de arquivo. Então, essa ferramenta, eu sempre, vocês já perceberam isso, eu deixo sempre um link onde você tem, né, com mais informações sobre o assunto. Então, sempre vocês vão encontrar um link, uma URL aí dentro dos meus arquivos. O histórico de arquivo, então, para nós ele é uma ferramenta presente no Windows 10, que ela permite o quê? Qual é o forte dessa ferramenta? Eu vou até grifar aqui para vocês. O forte dessa ferramenta é fazer backup, é fazer cópia de segurança dos nossos arquivos. E aí a gente tem a presença dos arquivos na unidade de disco rígido. Então, onde estarão os nossos arquivos? Os nossos arquivos, eles estarão nas bibliotecas documentos, músicas, imagens, vídeos, na área de trabalho. Então, a relação é você utilizar arquivos que estão na sua unidade de disco rígido, por exemplo, a unidade EC. E também, como a gente já trabalhou, recursos presentes no Windows 10, a gente tem o OneDrive, né? O OneDrive é o armazenamento em nuvem que a Microsoft permite, justamente por meio do sistema operacional Windows 10. E se você for usuário de OneDrive, você tem o seu OneDrive na tua máquina e de modo offline, os seus arquivos estão lá. Esses arquivos disponíveis no serviço OneDrive na tua máquina, eles poderão também serem elementos de backup por meio do histórico de arquivo. Então, essa é uma ferramenta bem interessante na prática, né, a gente como usuário, e também é interessante para as provas. Eu digo a vocês o seguinte, caso o usuário tenha arquivos ou pastas em outro local e queira fazer backup deles, ele precisa adicionar esses arquivos nos elementos na unidade de disco rígido, na unidade C. Por exemplo, você tem um pendrive, você tem um HD externo e tem vários arquivos. Se você quer que esses arquivos façam parte desse backup, então você vai lá, por exemplo, na área de trabalho, por exemplo, copia a tua pasta lá do pendrive e coloca na área de trabalho. Aí sim, o processo de backup vai acontecer por meio do histórico de arquivos, porque são arquivos que estão presentes na unidade C. Isso é bastante interessante, tá bom? Dando sequência a essa informação, o que nós temos aqui? Eu chamo até de importante, né, para vocês ficarem aí fortalecidos depois na hora de estudar. Antes de começar a usar o histórico de arquivo, lá no nosso painel de controle, o que a gente precisa? É necessário você escolher o local onde os backups serão o que? Salvos. Por padrão, claro, a gente opta por uma unidade externa, de repente um HD externo, de repente, se não for uma quantidade muito expressiva, um pendrive ou um pendrive com capacidade bem bacana, ou seja, um armazenamento externo. O usuário poderá escolher uma unidade de conexão externa, como um pendrive ou salvar em uma unidade de rede. Então, a gente também tem essa possibilidade em uma unidade de rede utilizar para que o salvamento seja feito. Salvamento de quem, Roseli? Eu estou fazendo backup, eu estou fazendo cópia de segurança. Logo, esses arquivos estão na minha máquina e eu preciso colocá-los em uma outra unidade para caso essa máquina minha ocorre algum dano, uma perda, eu tenho esses arquivos num outro local que fica mais fácil depois para transferir. Tá bom? Então, por isso a ideia de uma outra unidade. Há outras alternativas, mas as duas anteriores são as melhores para ajudar a proteger os arquivos contra falha ou outro problema no computador. Então, quais são as que a gente utiliza? Para você utilizar uma conexão externa, normalmente uma conexão via USB, ou você salvar em uma unidade em uma rede. Então, a sua máquina está em rede, você pode salvar em uma unidade nessa rede.
Perfeito? Então essas são as duas formas mais indicadas para que a proteção dos seus dados seja feita com efetivação, ok? Por meio de qual recurso? Por meio do histórico para nós de arquivos presente no painel de controle categoria Sistema e Segurança no Windows 10. Beleza? Vamos lá caminhar mais um pouquinho. Eu falo para vocês o seguinte, abra o seu painel de controle, abra a primeira categoria Sistema e Segurança, desce um pouquinho, vocês vão encontrar histórico de arquivo. Encontrou história de arquivo? Clica sobre histórico de arquivo. O que você vai encontrar? Manter histórico de arquivo. Aqui, ó, essa linha que está aqui, essa tela é a tela capturada que eu trouxe para vocês. O histórico de arquivo, ele salva a cópia de arquivo para que você possa recuperá-lo caso sejam perdidos ou o que para nós? Danificado. Então, essa leitura aqui é o conceito do que a gente tem pela Microsoft sobre o histórico de arquivo. Primeira coisa, o que você precisa ter? Conectado na tua máquina uma unidade externa. Por quê? Para que os dados possam ser transferidos para essa unidade, senão a gente não vai conseguir. Caso essa unidade ela não exista, você pode utilizar uma unidade de rede, claro, diferente da qual você tem os arquivos de origem. Perfeito? Aqui, o que eu tenho é selecionado bibliotecas, áreas de trabalho, contato, favoritos. Para onde essa cópia vai ser levada? Ela vai ser levada para uma unidade minha chamada de unidade F. Essa unidade F, ela já está com conteúdo. Perceba que eu tenho 2 GB disponível, então ela tem um tamanho maior e eu tenho 2 GB disponível, aproximadamente 2 GB disponível. E dentro desse elemento, esse espaço vai ser utilizado para armazenamento do meu backup. Perfeito? A unidade foi selecionada, tá aqui, né? E agora eu posso clicar e pedir para executar. Vocês verificam aqui também que eu já comecei a fazer, para poder fazer cópia dessa imagem, eu comecei a já executar essa cópia, esse backup. Então, vocês percebem aqui. E aí eu parei justamente para que fosse feita a captura, para que vocês tivessem essa informação. E depois, caso eu não queira continuar, eu venho aqui e desligo. Dentro da sua unidade externa vai ter uma pastinha, file, né, histórico de arquivo, vai estar em inglês o nome da pastinha, onde todos os arquivos de backup foram o quê? Armazenados. Então é bem fácil de ser feito, é bem simples o procedimento e o bacana de toda essa simplicidade que é funcional, tanto na prática como nas questões de prova, tá bem? Então fica para vocês. Primeiro eu seleciono a unidade para backup, depois eu ativo essa unidade, depois eu permito que a cópia aconteça, que são aí os procedimentos que a gente sempre menciona. Roseli, mas eu não acredito que uma questão dessa já foi cobrada em prova. Pois é, né? Às vezes a gente está com tantas ferramentas novas que a VUNESP não coloca em prova, nem ela, nem outras organizadoras, mas essa em especial já foi cobrada. Essa questão ela foi cobrada inclusive no TJ, no Tribunal de Justiça aqui em São Paulo. A gente teve algumas provas esse ano de 2019 e essa questão foi cobrada para o cargo de contador. Depois pega a prova toda para você analisar, é uma prova bacana, não só para estudar a informática, como as demais outras questões também. O que a VUNESP menciona? Ela vem aqui e diz o seguinte: todo arquivo deveria, eu gosto bastante desse termo, eu falo sempre para o pessoal, vocês têm cópia de segurança? Vocês fazem cópia? Ai, prof, eu só lembro, né, de cópia de segurança quando a minha máquina dá pau. E é exatamente isso, a gente lembra de cópia de segurança quando acontece algum problema e infelizmente a gente perde os arquivos. Isso não só na máquina, como nos nossos celulares, né, nosso smartphone, iPad, né, um monte de hoje de tecnologia que a gente tem e às vezes acaba não fazendo cópia. Hoje a gente tem uma ferramenta bacana que são as nuvens. Às vezes a gente armazena já direto nas nuvens, né? No OneDrive, no Google Drive, alguém aí tem um espaço de armazenamento, a gente coloca lá. Mas é bacana você ter controle dos seus dados, ter os dados no local fixo, que você pode tê-los aí, independente de precisar de conexão à internet. E aí vem a VUNESP e fala, né? Todo arquivo deveria ter cópia de segurança. Pois é, mas na realidade não é isso que acontece. E aí fica a dica, faça cópia de segurança dos seus arquivos no seu processo de estudo, também aprende e coloca essa ferramenta em prática. Todo arquivo deveria ter cópia de segurança para evitar perda de informações ou mesmo para evitar ter que refazer atividades. No Windows 10, configuração padrão, entre seus vários aplicativos, o usuário ele pode fazer cópia de segurança dos seus arquivos utilizando qual
recurso. De onde foi essa questão? TJ, São Paulo, 2019, cargo de contador. Aí a gente tem restauração, hardware, personalização, hardware vai cair fora, personalização também, conta de usuário também. O que acontece aqui? Às vezes o pessoal lembra de uma ferramenta chamada restauração. Muita gente acabou caindo aqui. A restauração, a gente fala em restauração do sistema, uma ferramenta antiga também, hoje existe dentro do painel de controle também, existe para nós trabalharmos a restauração do sistema, só que a restauração do sistema não é cópia de segurança. A restauração do sistema, a gente faz a restauração do sistema quando a gente instala um determinado programa ou faz uma atualização de um programa e a partir desse momento a máquina começa a não ficar legal. Então a gente não sabe exatamente como proceder, então qual é a ferramenta mais utilizada? A restauração do sistema, onde você retorna o sistema em um ponto anterior, mantendo a tua máquina como ela estava antes da instalação daquela ferramenta. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma presença de uma ferramenta, a restauração do sistema, que não atinge arquivos, a ferramenta, a restauração do sistema atinge só programas, e nós temos uma outra alternativa que é histórico de arquivos. O histórico de arquivos atinge arquivos. Ele vai trabalhar com backup de arquivos, cópia de segurança. Onde eu tenho essa ferramenta mesmo? Fala aí para mim. Painel de controle, categoria sistema e segurança, e aí a gente ativa histórico de arquivo. Selecione uma unidade externa, justamente essa unidade que vai ser armazenado esses dados, e você pode iniciar o seu backup. De onde para onde? Sempre da unidade de disco rígido, os locais são as nossas bibliotecas, área de trabalho, e vai ser levado da unidade C, por exemplo, unidade de disco rígido, para essa unidade externa. Roseli, eu tenho meus arquivos numa unidade externa, eu também quero usar o sistema, o histórico de arquivo, eu consigo? Não, você não consegue. É somente da unidade de disco rígido, pelo menos por enquanto a Microsoft não liberou isso. O que você tem que fazer? Trazer essa pastinha que estão com seus arquivos da unidade, por exemplo, externa, colocar na área de trabalho, que é mais simples, e aí o histórico de arquivo, ele consegue enxergar essa pasta com arquivo e gerar o backup. Perfeito? Então pega essa informação, coloca na tua vida, abre teu painel de controle, visualiza e não esqueça de estudar. Pode ser mais outra ou outras questões sobre esse assunto que a VUNESP venha colocar nas próximas provas do TJ. Perfeito? Então, quem será a nossa alternativa correta? Histórico de arquivo, alternativa E para vocês. Beleza? Olá pessoal, gostou do vídeo? Então vá até lá, dá o seu like, dá o seu joinha, deixa seu comentário, faça as suas sugestões, faça a sua inscrição, ativa o sininho para que você seja sempre notificado. Visite o nosso site nas redes, ok? Te esperamos, estamos aqui.